Ô, tudo ótimo, maravilha! Vamos calcular esse jabá. Você quer saber o porquê da maior corrupção de todos os tempos? Muito prazer te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Para você que está aí no Instagram, estou colocando aqui, estamos aqui no YouTube gravando e estamos aqui colocando para você na tela. Eu estou aqui gravando o. E aí no YouTube vai estar lá, vou gravar, vai estar os slides estão aqui, tá bonitinho. E tá no quadro aí para você acompanhar, tá? Vamos tirar isso em números e vários insights hoje do debate de ontem, do outro debate, que a gente tem feito várias contas para mostrar com dados oficiais do governo federal, instituições internacionais, enfim, dos nossos estudos de graduação, mestrado, pós-doutorado, em várias áreas de engenharia e economia, para você sentir no bolso a economia do dia a dia. Então, vamos em frente sem enrolação. Vamos seguir nesse negócio da corrupção. Então, vamos aqui, né? Qual é o porquê da maior corrupção de todos os tempos, mesmo com redução de 70%, é o que está aqui, né? Quase 70%, eu calculei 67,5%, a maior corrupção de todos os tempos, continuaria maior se ainda fosse reduzido 70%, tá? Então, eu fiz as contas, isso aqui é conta, isso aqui não é alguém falou, alguém disse, tá? Então, como está ali no quadro, você está vendo ali o seguinte, tá? A primeira coisa, isso surgiu, que eu vi uma reportagem falando que o maior valor de mercado da Petrobras foi de 527,6 bilhões de reais agora em outubro de 2022, tá? E eu enviei lá para a emissora, falei, não está correta essa conta, porque você está comparando o valor de 2022 com 527,1 bilhões, né? De 2008. E ninguém deu atenção. Quem matou a charada que eu pergunto aos meus alunos desde 2017, só um foi meio na linha. Foi agora uma aluna de odontologia, sabe? Está longe de engenharia de finanças, ela matou do peito. Ela falou: não pode comparar, né, maio de 2008 com outubro de 2022, porque tem inflação. Então, tem inflação, tem outros números que nós vamos mostrar para você em número que está acontecendo com o Brasil, tá? Isso é muito importante. Muito prazer, eu vou mostrar para você, com toda a simplicidade que eu deixei aquele portal lá, são aí 30 anos de formação acadêmica, 30 anos de experiência profissional nas áreas de engenharia elétrica, telecomunicações, planejamento energético, transportes, finanças, gestão de negócios, tá? E eu trabalhei nessas áreas, trabalhei dentro da Petrobras, dentro do sistema Petrobras, trabalhei em empresa multinacional, trabalhei para organização internacional, para a ONU, para a OEA também, e é isso que a gente traz, né? Para a gente não perder dinheiro. 80% da população praticamente está endividada, e é exatamente pelos esses números que são enviesados. Então, vamos começar. Primeira coisa, esse número a gente tem que comparar em relação a alguma coisa, né? Se você fala 527,6 bilhões é o maior valor em relação ao quê? Isso aí remete àquela história do 150% do CDI. Ninguém sabe que a CDI vai lá e investe 150%. Está ganhando quanto, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tinha que pegar uma base. E para sair dessa confusão de eleição, de situação, oposição, centrinho, centrão, eu fui lá para trás, lá em 94. E por que 94? Primeiro, eu tinha que conseguir os valores de mercado da Petrobras, tá? Ao longo de anos. E o primeiro que eu consegui melhor, que tinha acompanhado, ele pegava dezembro de 94. E aí tinha a segunda coisa. Em 94, a inflação do ano, de janeiro a dezembro, foi de 916,4. Isso nós vamos mostrar aqui. Quanto que a inflação também impacta no valor das coisas da empresa, tá? Então, primeiro eu peguei dezembro de 94, porque tinha o valor da Petrobras e vinha a mesma referência até agora. Então, a gente tem que fazer a mesma referência, a mesma empresa que faz a economática, tá? Nos anos que eu precisava. E segundo, que a inflação em dezembro de 94 já estava baixinha. Então, aí a gente vai começar praticamente em 95, né? Janeiro vai corrigir só dezembro e vai começar em 95 pelos anos, porque também os presidentes assumem em janeiro. Então, fica uma coisa bem legal para a gente comparar. E sai dessa confusão, porque todo mundo vai ser comparado com 94, que foi o ano da estabilização da nossa moeda. Então, vamos lá. Em 94, a Petrobras valia 10,6 bilhões, como está aí, ó. Depois, em 2002, 54,5 e vai até o 527,6, como nós podemos ver na tabela,
bilhões de reais. Esses valores são chamados valores correntes. O que é valor corrente? É o valor atual, corrente, como o nome diz, atual, né? Então, 10,6 bilhões é o valor lá em dezembro de 94. 527,6 bilhões é o valor agora, em outubro de 2010, que já caiu, com essa questão do Roberto Jefferson já caiu. Mas peguei esse valor, tá? Então, todos os valores que estão ali estão referenciados a dezembro daquele ano, exceto 2014, que está referenciado a novembro. Isso eu estou pegando os dados lá dos gráficos da Economática, tá? Em reais. Então, o que a gente tem que fazer para começar a botar, né? Não comparar alhos com bugalhos. A primeira coisa é colocar numa mesma base. Aí tem essa segunda tabela que a gente fala, índice, tem o IPCA. Para você que não está aqui na gravação, que eu vou botar no YouTube, tá? Tem uma segunda tabela que é chamada índice, que aqui não cabe, tá? O que é o índice? Eu vou pegar 54,5, que é o valor em 2002, e vou dividir por 10,6. Eu calculo uma relação que aqui, para mim, dá 514,2, que é o seguinte. Primeiro eu pego esse 10,6 e eu falo, isso aqui é 100. O que é 100? 100%, é a minha base, eu começo aqui, tá? Começo com 100. Aí eu divido 54,5 por 10,6 e isso vai dar aí, né, 5,142 vezes mais, tá? Então, quer dizer, cresceu, tá? 5,14142, tá? Em relação a 94, mas cresceu em número absoluto. Então, eu vou dar o índice aqui, tá? 100, o 5,142 vira 514,2. Ok. E faço isso para todos os anos referentes, né? Aí os anos de 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22, tá? A gente vai achar o índice que se refere ao valor corrente da Petrobras em relação a 94, para saber quanto que aumentou em números absolutos. Agora, eu tenho que considerar a inflação. Observa lá a tabela, que eu botei aí para quem está no Instagram, que na tabela, a inflação, eu usei o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo acumulado, que é acumulado de dezembro de 94 até dezembro do ano lá referente, tá? Exceto 2014, porque a Economática, ao invés de dar o valor de mercado de dezembro, deu de novembro. Então, ali, aquela inflação acumulada vai até novembro de 2014, para a gente ajustar o valor da Petrobras. Bom, e aí o que acontece? Essa inflação, eu entrei no Banco Central do Brasil, tá? Lá tem uma calculadora de inflação ano a ano, você escolhe índice, GPM, IPCA, o que você quiser, tá? Você entra lá e você escolhe. E eu tive uma trabalheira porque essa calculadora automática deles estava me resultando alguns conflitos. Eu vou entrar em contato com eles, assim como eu entrei em contato com a mídia, tá? E para saber o que está dando lá, porque eu fiz na mão e dava um pouquinho diferente. Mas, então vamos usar aqui, né? Dá uma diferença pequena, mas dava na calculadora. E aí outra coisa que eu falo, esses métodos que a gente pega na internet, vai lá, faz a conta, e ali o cara errou a coisa, você vai errar tudo, tá? Então, está aí a inflação acumulada, segundo o Banco Central do Brasil, sempre em referência a 12 de 94 até dezembro do ano que eu estou considerando, sendo que 2014 é até novembro. Ok. Então, de 2014 a 2018, aí você vai pegar a inflação de novembro até dezembro. Tá? Bom, com isso, tendo esse índice, quanto que aumentou em relação a 94, eu pego esse índice, né, valor absoluto que aumentou, tem que dividir pela inflação daquele período. Então, aqui, ó, nessa coluna que está escrito ali, ó, valor corrente, tá? Você vê ali, ó, 2002, 493,9. O que é isso? Aquele 54 bi e meio, que era o valor corrente em dezembro de 2002, quando a gente faz essa correção, quanto que ele aumentou em relação a dezembro de 94, e corrige com a inflação de 104,1%, em valores correntes, comparado com 94, ele vale 493,9. E aí a gente vai fazendo para todos os anos, até chegar e a gente vê que, em relação a 94,
os maiores valores agora, está todo mundo na mesma base, todos os alhos com os alhos, os bugalhos com os mesmos bugalhos. Agora a gente pode comparar valores históricos da Petrobras. Foi todo mundo com a mesma base. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para sanar. E a gente vê que, em 2002, o candidato da oposição recebeu a empresa com valor de 493,9 bilhões atualizado, tá? E entregou em 2006 com 493 milhões, 900 mil, tá? E ele entregou em 2006, entregou para ele mesmo, né? Com 1 bilhão 332,7 bilhões lá, tá? Em 2010, em dezembro lá, entregou com 1 bilhão 632,1. Veja o aumento que teve do valor da empresa, tá? E vamos ver, petróleo, é um negócio que você fala, a melhor empresa do mundo é a empresa de petróleo bem administrada. E a segunda melhor empresa do mundo é a empresa de petróleo mal administrada. Observa que mesmo com menor valor lá constante, né, atualizado, de 396,9 em 2014, ali no período de crise, ainda bem maior do que os 10,6 lá em cima, certo? Então veja que o negócio veio fabuloso. Bom, em 2018, a empresa, então, nessas bases, ela fica com o valor de 702,1 e o valor histórico recorde. Se alguém fala assim, professor, está maluco? Como é que o senhor falou que 527,6, que é a primeira coluna, é maior que 527,1? Cada correção da inflação e do índice. A correção da inflação de dezembro de 94 até agora setembro, tem que ser setembro de 2022, foi de 555,4. E a correção de inflação de dezembro de 94 até dezembro de 2008 foi de 179. Então, quando você faz essa correção, o dinheiro corrente, a Petrobras, em 2008, foi o maior valor de mercado, 2 bilhões 772,4 milhões, contra o maior valor de mercado agora, que foi de 896,2. Ou seja, hoje, com esse valor histórico, em termos reais, atualizado por uma base, é cerca de 68% menor. E é verdade, porque assim, a Petrobras, qualquer um vai ver, ela está vendendo ativos, vendeu a transportadora de gás lá do Nordeste, vendeu a refinaria, está vendendo. Como é que a empresa vai valorizar se está vendendo tudo? É difícil isso acontecer, porque a Petrobras precisa de ativos para ganhar dinheiro, para enriquecer. Nós estamos pagando diesel e gasolina cara importando porque não temos refinaria. Bom, então, o maior valor de mercado da Petrobras continua sendo 2008, o valor que chega a ser, na coluna, vou mostrar ali para você lá que está no Instagram, ó, lá na ponta, tá? Eita, eu falhei ali, peraí. Vou aqui rapidinho, botar ali para o pessoal do Instagram ver, que eu esqueci de colocar ali, né? Tem que ser ao vivo. A conta que está aqui, isso aqui é 26,7. Ou seja, quem está aqui no YouTube está vendo, a empresa, em relação a dezembro de 94, em 2008, que foi o recorde histórico de preço, ela teve uma variação, um aumento de 26,7 vezes. O segundo valor que a gente pega aqui é o quê? 15,32 em 2010. O terceiro ponto é o quê? 12,33 em 2006. Tá? E hoje, o maior valor de mercado, na verdade, a empresa cresceu menos de 8 vezes, 7,96, né? Com esse valor de 885 milhões,6. Tá? Aí a gente vai fechar aqui, depois, na próxima gravação rapidinho que eu vou fazer, o que a gente vai fazer? Nós comparamos em relação a um ano de referência. Aí vai ter gente que vai discordar, o que a gente vai fazer? Vamos comparar cada um com seu cada um. Vamos pegar como lá o candidato da oposição pegou a Petrobras em 2002, comparar ele com ele mesmo, como que ele entregou em 2006, o que ele entregou em 2006, o que ele entregou em 2010, ele em relação a ele mesmo, e o que o presidente atual pegou a Petrobras em 2018, o que está entregando agora em 2022. Tá? Mas, então, já para fechar isso aqui, eu quero dizer que isso é importante, que aí não vai ter discussão, tá certo? É número e dado, não tem como. Essa aqui, nós não estamos de brincadeirinha no inventor, não, tá? Ó, isso aqui é o livro do Ross, tá?
Isso aqui é o livro do Rossi, que está aqui, livro de princípios de administração financeira, foi do MBA Executivo em Gestão e Negócios, que eu fiz lá no COPEAD, o FRJ, em 2012, tá? Está aqui. Aqui a gente usou o livro de matemática financeira, também lá do COPEAD, que a gente fez lá em 2012. Tá? E aqui a gente usou essa tabela aí para corrigir, a gente fez lá macroeconomia brasileira, porque a gente estuda, né? Economia brasileira, que interessante, aqui ela faz um estudo comparando, na época a gente fez 2012, a gente estava comparando o Fernando Henrique com o Lula, foi legal, e são livros de estudo, eu fiquei mais de uma semana fazendo conta, e demorou porque achei conta que não está batendo, não vou dizer que está errado, mas não está batendo com a minha conta aqui, a calculadora automática lá do nosso sistema oficial. Tá dando divergência. Eu tive que fazer na mão, deixei a deles, mas fazer fiz na mão tem uma pequena diferença. Então, aqui, para fechar, vamos falar essa história de corrupção. Por que é a maior corrupção de todos os tempos? É claro que vai ser a maior corrupção de todos os tempos. Se você pega uma empresa que vale 10,6, depois ela vai valer 2.772, que é isso que está aqui, ó, 2.772 contra 10,6, isso referência a este ano aqui. Né? Todo mundo referenciando aquele ano atualizado pela inflação. Quer dizer, todo mundo na mesma base atualizado pela inflação, estou comparando todo mundo com todo mundo, igualzinho. Então, é claro que a corrupção vai ser muito maior. Né? Ou você acha que aí o presidente falou ontem, né? E o amigo lá da oposição, o cara pegou 51 milhões em dinheiro vivo. Quem só nega mais? O pobre ou o rico? Tu acha que o Fernandinho Beiramar foi prego com 51 milhões? Tem ele. Quem tem mais dinheiro só nega mais. Pega mais dinheiro. Isso aí não tem dúvida. Né? Agora, o ex-presidente senador está sendo, Fernando Collor está sendo lá no processo na justiça por sonegação de 390 milhões lá. Então, o pobre não tem como sonegar isso. Quanto mais a empresa ganha dinheiro ou valor de mercado, quanto mais cresce, mais vai ter corrupção. Então, por que a maior corrupção de todos os tempos? A gente foi investigar os dois lados, porque a acusação da maior corrupção de todos os tempos é verdade, mesmo que ela reduza quase 70%. Por quê? Porque a empresa cresceu muito de valor. E aí a oposição fala o seguinte: nós fizemos investigação. E aí ela está correta realmente. O único período da história da República em que a Polícia Federal teve autonomia, o Ministério Público foi indicado o primeiro da lista tríplice, não foi indicado outro, foi entre 2003 até 2014, inclusive quando o procurador da República, lá o Junqueira, estava denunciando geral o próprio partido do governo. E a presidente Dilma reconduziu ele, que ele foi o primeiro colocado lá. Tá? Então, assim, você não tinha essa negociação de colocar o segundo e o terceiro, que é uma certa negociação. Né? Na época, lá antes do FHC, o candidato da oposição não vai querer falar, porque ele agora é aliado, né? Tinha lá o tal do Geraldo Brindeiro, que não passava nada, nada contra o presidente. Né? Polícia Federal ficava na mão dele. Então, ali realmente teve a liberdade de investigação e, inclusive, uma coisa importante, investigação contra o pessoal rico, milionário. Começou com a Daslu. Isso depois que teve lá o impeachment, acabou tudo, né? É só prender pobre, prender gente do morro, da favela, e esqueceram dos ricos até hoje, tá bom? Então, espero ter contribuído aí nessa breve apresentação. Vou fazer agora a conta, que já a questão toda foi fazer a tabela, e nós daqui a pouco voltamos para apresentar eles contra ele. Aqui eu estou botando eles, vamos dizer assim, né, contra 94, mas é a mesma base. Né? Lá o Brasil estabilizou, e a gente tem que agradecer esses economistas aí, que eu fiz críticas deles lá atrás, porque a taxa de juros é muito. Eu ganhei dinheiro com isso. Taxa de juros de 45% ao ano é na festa, né, chamado rentismo. 45% ao ano, com inflação de 5, 6, é muito dinheiro. Ninguém vai investir nesse país. É isso que a gente tem que entender. Né? Mas foi o que eles conseguiram para fazer uma inflação cair de 916, estava mais, 1.000%, para cair para 5, 6% ao ano, que depois você pode entrar 20%, caiu a inflação, 15%, né? Foi caindo em 2005, foi caindo para esses valores. Tá? Então, o Brasil realmente estabilizou a moeda, fizeram um plano realmente fantástico, e vários planos econômicos foram feitos e nenhum resultou. E aí tem aí Pércio Arida, né? Pedro Malan, depois veio Gustavo Franco, enfim, tem outros aí, né? Até Armínio Fraga, que eu tinha sérias críticas, né? Contra eles, que até
Eu tinha minha namorada na época, então, você é do governo? Eu não sou do governo, sou da universidade. Mesmo agora, eu não sou contra o presidente, nem a favor, nem sou a favor da oposição, nem contra. Eu sou aqui a favor da educação com saúde e bem-estar da população. Nós temos que dar dados concretos, verdadeiros, porque a gente vai evitar esse índice elevado de endividamento. Se você pensar que o Brasil está maravilhoso, não está. E o mundo está em guerra, nós vamos enfrentar uma crise muito séria, o mundo já está paralisando, a gente vai falar isso ao longo do dia, e tem vários outros dados que eu vou mostrar aqui para a gente realmente pensar num país que a gente quer amanhã nessa eleição. Então, publica aí para seus amigos, divulga, vamos ver com informação de universidade. Isso aqui foram dados oficiais de governo. Recebi verba do governo para fazer esse estudo na época de mestrado, doutorado, enfim, e o projeto de pesquisa que teve também, né? Então, a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade pagou para a gente, que foi o conhecimento e foi a verba do próprio governo para fazer estudo para o governo. Um abraço, grande abraço, um beijo para nós, beijo, e daqui a pouco a gente volta para calcular Lula lá contra Lula lá e Bolsonaro contra Bolsonaro, quer dizer, como ele começou com a Petrobras e como o outro começou e como terminou. E tem uma coisa, não dá para dizer que tivemos uma crise da Covid, vou separar, porque entre 2006 e 2010, o Brasil foi similar, enfrentou a maior crise econômica desde 1929, foi aquela crise do subprime nos Estados Unidos. Afundou, a Petrobras caiu de valor, afundou. A mesma coisa agora aconteceu com a pandemia de Covid, que inclusive o presidente Bolsonaro tem uma vantagem que ele não está comentando, tá? A gente vai falar sobre isso. Um abraço e até lá!